Jaya Ho, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do canal Meta Shakti, a nossa plataforma online de estudos da supraconsciência. Meu nome é Ana Karu e no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre a permissão de tentar novamente. Eis que é chegado mais um final de ano, aquele momento em que a gente faz um balanço geral sobre como foram os nossos meses, os nossos objetivos, o que nós conseguimos cumprir ou não. Tudo aquilo que nós colocamos nas nossas listinhas de desejos, de expectativas para o ano que se inicia e que ao chegar ao final desse ciclo, nós olhamos novamente para entender um pouco do que funcionou, o que não funcionou, aquilo que ainda faz sentido para ser colocado novamente na listinha do ano que vem ou não, aquilo que realmente não se concretizou e que também já não faz mais sentido para as nossas vidas. Eu venho pensando muito sobre isso da finalização de ciclos e o quanto isso me remete, na verdade, ao início de novos ciclos. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre essa questão da permissão de tentar novamente. Tentar novamente não necessariamente da mesma maneira, mas sempre reinventando a forma de olhar e ajustando o nosso percurso para que tudo faça mais sentido, de acordo com as nossas novas versões, uma vez que ao longo de um ano inteiro é impossível a gente se manter exatamente da mesma maneira. E poxa vida, às vezes a gente olha para algo que precisa ser finalizado, que podem ser em determinadas áreas da vida, ou então em todas elas ao mesmo tempo, e por que é tão difícil finalizar um ciclo? Porque é tão difícil lidar com os términos de momentos, de fases, de relações? Talvez porque seja muito mais assustador pensar no início das novas fases. Quando a gente pensa em finalização de ciclos, a gente pensa em ter que abrir mão de algo que nós já conhecemos. Isso às vezes nos remete à saudade, à falta, à carência, a um vazio de repente que fica daquilo que não vai mais estar lá. De repente um emprego que não é mais o mesmo que você tinha antes, uma relação, talvez o lugar onde você more, ou tantas outras possibilidades. Mas por que é tão difícil abrir mão de algo que se encerra? Eu imagino que pensar no novo é algo sempre que nos desafia. E esse desafio, por vezes, pode trazer muita insegurança, muito medo, por não se saber afinal o que vem pela frente. Imagina, de repente, uma troca de emprego. Algo que você fazia, que já estava muito habituado, que você já dominava, e de repente você se depara com aquela situação de não mais ir para aquele lugar todos os dias, não mais ver aquelas pessoas todos os dias, não mais ter a relação de trabalho que você dominava, que você já tinha experiência, e de repente pensar: qual será o novo desafio? Qual será o próximo desafio? Com que eu vou trabalhar agora? Na mesma área? Numa área diferente? De repente fazendo a mesma coisa, mas um ambiente completamente diferente, com pessoas diferentes? Como é lidar com tudo isso? Eu acredito que às vezes a dificuldade do encerramento de término pode ser mais ligado àquilo que a gente vai ter que lidar lá na frente do que ao que nós estamos deixando para trás. O encerramento de ciclos é algo que nos exige uma grande coragem de lidar com a mudança, de lidar com o novo, com o desconhecido. E o desconhecido sempre causa um certo desconforto. Afinal, como é que vai ser o nosso desempenho? Como vai ser a nossa expectativa? Ela vai ser atendida? Ela não vai ser atendida? E qual a nossa necessidade de controle sobre as situações que ocorrem na nossa vida? A necessidade de conseguir mensurar como as coisas vão andar. É difícil às vezes soltar a cordinha do controle, né? E aí a gente volta naquele assunto que já foi tema de outro vídeo aqui, que eu já mencionei outras vezes, que é a questão da aceitação. A boa e velha aceitação.
Aceitar que as coisas são como são e que nem tudo vai estar ao nosso alcance de controle, de mudança. Talvez tenham coisas que estejam muito acima daquilo que a gente pode compreender, daquilo que a gente pode gostar no presente momento. E aí, de repente, a gente tem que aceitar que não tem muito o que fazer, mas que a gente precisa seguir em frente, da maneira que dá, fazendo o nosso melhor todos os dias, sempre. E lembrando principalmente que o nosso melhor nem sempre vai ser igual todos os dias. Talvez o meu melhor hoje seja vir aqui e gravar esse vídeo com todo carinho para você que está aí do outro lado. Talvez o meu melhor amanhã seja mal conseguir levantar da cama e ainda assim vai ser o melhor que eu consigo fazer. Então, ter a consciência de que todos os dias nós buscamos fazer o nosso melhor, mas que esse melhor nem sempre vai ser igual, nos coloca também com maior consciência para seguir o caminho rumo ao novo. Nem tudo vai ser flores quando a gente pensa em mudança. Afinal, como eu já disse anteriormente, a mudança ela sempre vai gerar uma certa questão de desconforto, colocando a gente longe de uma zona que a gente já conhecia. Mas aos poucos a gente pode ir se acostumando, a gente pode ir aprendendo, a gente pode ir dominando as situações, as novas funções, habilidades, relações, para que um dia elas possam ficar mais fluidas, assim como aquilo que a gente já conhece hoje, porque lá atrás também teve o seu início. O encerramento de ciclos é um grande exercício, é uma grande balança onde nós olhamos o que ainda faz sentido e o que não faz mais sentido. Não com base naquele olhar lá de trás sobre quem eu era, mas sobre agora, sobre quem eu sou neste momento presente e compreendendo que daqui a algum tempo eu também já não vou ser mais essa pessoa que eu sou hoje. E a vida é assim, dinâmica, ela se transforma, ela transmuta tudo o tempo todo. Estamos em constante impermanência. Outro tema que também já foi abordado aqui, a impermanência. A única garantia que nós temos ao longo do tempo é de que nada nunca continuará completamente igual. E se a gente parar para pensar, que bom, né? Imagina se a gente não tivesse a oportunidade de mudar, de evoluir, de crescer, de trocar as nossas opiniões, de aprender, de conseguir nos libertar de tudo aquilo que vai sempre nos aprisionando dentro das nossas certezas, das nossas caixinhas de quem sabe muito, de quem sabe tudo, de quem acha que sabe alguma coisa, quando na verdade esse mundo é tão grandioso e tem tanto a nos ensinar que se a gente se abre de fato, vai percebendo que a gente não compreende nada, que é tudo muito maior do que a nossa capacidade de interpretar e julgar os fatos. Estar aberta a essa compreensão é o que nos move a ser cada dia melhores, um pouquinho a mais a cada dia. Hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem. E assim a gente vai seguindo, compreendendo que as coisas começam, se desenvolvem e podem também vir a se acabar. Mas é importante lembrar do quanto elas são valiosas para o nosso aprendizado. Pensar em encerramento de ciclos muitas vezes se relaciona à dor de deixar algo para trás. Muitas vezes se relaciona com a frustração de compreender que algo não deu certo. Mas a pergunta é: será mesmo que não deu certo? Ou será que deu certo até demais, até esse momento, mas que talvez daqui para frente possa não continuar dando tão certo assim ou fazendo tanto sentido assim? Tudo que a gente vive nos ensina demais, e compreender a importância de ser gratos
por cada lição, cada ensinamento, cada possibilidade de crescer a partir de um novo olhar, de uma nova perspectiva, de um novo ponto de vista. Isso é o que enriquece a nossa existência aqui nesse planeta, nessa dimensão. Afinal, como seria nascer e morrer exatamente da mesma forma? Sem poder aprender, sem poder evoluir, sem poder mudar o nosso olhar, a nossa perspectiva, o nosso sentir. Quantas coisas seriam perdidas, quantas oportunidades seriam desperdiçadas, simplesmente pela nossa incapacidade de não conseguir olhar um pouco além, olhar um pouco mais para o lado, para cima, para baixo. Afinal, para onde você não está olhando nesse momento, para onde você não está se permitindo olhar e ver novas possibilidades. A permissão de tentar de novo é algo muito valioso e que nós temos que constantemente nos policiar para não perder. Afinal, o fazer algo e achar que de alguma maneira não deu certo, ou não foi o melhor que nós poderíamos ter feito, ou que não chegamos naquele determinado resultado, ou não recebemos aquilo que nós achamos que merecíamos receber, isso pode fazer com que o nosso coração vá se congelando por medo, e aí a gente decida não tentar de novo, não se arriscar novamente, não fazer algo diferente, ou talvez fazer a mesma coisa, mas de uma outra maneira. A permissão de tentar de novo significa lembrarmos que nós temos a capacidade de evoluir, de crescer, de mudar, que nós temos a capacidade de fazer ajustes e conseguir diferentes resultados. E principalmente a ideia de que nós conseguimos absorver conhecimento a cada vez que nós falhamos em alguma coisa, que nós podemos recalcular a rota, assim como o GPS, para chegar no nosso destino. Talvez por um caminho um pouco mais longo, talvez por um atalho, talvez por um caminho mais bonito. A gente pode escolher, de repente, ir beirando a praia, ao invés de ir por dentro da cidade. E assim, ir vendo mais a paisagem, ir apreciando as belezas e se permitindo conhecer um pouco mais, explorar um pouco mais. Que tal se permitir tentar de novo algo que é importante para você, algo que faz sentido para você e que você talvez ainda não tenha conseguido alcançar da maneira que você gostaria? Quais são os ajustes? Quais são as possibilidades? Quem de repente pode te auxiliar a olhar para situações e ver novas formas de absorver a informação que já chegou até você? Quem são as pessoas que podem de repente te ajudar a recalcular a sua rota para os seus objetivos? O que faltou? Será que tem alguma coisa que a gente podia ter feito e não fez ainda? Será que dá para fazer agora? E faz sentido fazer isso? Não faz? Tem alguma outra coisa que a gente nem tinha pensado ainda, mas que, poxa vida, pensando bem agora, eu acho que dá para pôr no radar. São questionamentos que a gente pode se fazer para pensar como dá para melhorar para o próximo ano, como dá para manter a nossa fé e a nossa firmeza em dia para se permitir tentar novamente, finalizar os ciclos que não fazem mais sentido e recomeçar novos que fazem sentido, ou pelo menos reajustar os ciclos nos quais já estamos inseridos para que eles possam ser melhorados, para que eles possam ter uma nova formatação de atuação que nos dê mais leveza, mais alegria, mais dinâmica, que nos impulsionem
a seguir sempre em frente, crescendo, evoluindo, nos permitindo cada vez mais tentar de novo e de novo, mas de novas maneiras, para sermos cada vez melhores. Primeiramente, para nós mesmos, onde nós possamos olhar para a nossa evolução sempre com muito carinho, sempre com muito orgulho, sempre com muita amorosidade, ter compaixão por nós mesmos e dessa forma conseguir também olhar de toda essa maneira para o outro, com muito mais carinho, com muito mais empatia, acolhimento, e aí poder contribuir também no processo do outro e reconhecer o quanto cada pessoa tem a capacidade de trabalhar neste nosso lugar de desenvolvimento constante. O papel das outras pessoas, consciente ou inconscientemente, para a nossa evolução, a partir da maneira como nós nos relacionamos com o mundo, da maneira como nós agimos e reagimos a tudo que nos acontece. Essa atenção à forma como nós lidamos com tudo, aos momentos em que nos sentimos seguros e firmes para seguir em frente, aos momentos de tristeza, onde nós queremos apenas nos recolher na nossa solidão, na nossa necessidade de pensar, de chorar, de calar. Todos esses momentos fazem parte da nossa evolução, da nossa transformação e da nossa permissão de reconstruir cada pedacinho nosso, reconstruir constantemente cada pedacinho da nossa própria vida, da nossa própria história, até que nós aprendamos aos poucos a nos tornar os protagonistas da nossa história, escrevendo com as nossas próprias mãos, escrevendo a partir das nossas decisões, dos nossos gostos e vontades, e não à mercê daquilo que alguém ou a sociedade como um todo colocou para ser o roteiro da nossa história. Não é fácil a gente se desvencilhar dos roteiros padrões, do que é, do que deve ser, do que tem de ser, mas a gente pode. A gente apenas precisa saber que isso vai ter um preço e que ele vale a pena, porque você vale a pena. E se você vale a pena, então você pode lutar por você sempre. Esse é o meu estudo. Lembrar do quanto eu valho a pena e o quanto o meu estudo é importante para cada pedacinho da minha evolução. E por isso, mesmo nos momentos mais difíceis, ainda que eu caia, eu me coloco em seguida para pensar, para respirar e para agradecer por poder ter a oportunidade e o privilégio de enxergar o quanto eu sou abençoada por poder mudar, por poder evoluir, por poder continuar caminhando dia após dia por uma versão melhor, uma versão da qual eu possa sempre me orgulhar um pouco mais. Hoje, melhor que ontem. Hoje, melhor que ontem. E assim a gente vai crescendo, assim a gente vai expandindo a nossa visão, assim a gente vai permitindo que os nossos sentimentos ganhem mais vivacidade, que eles façam mais sentido dentro daquilo que nós realmente desejamos e não só de acordo com aquilo que nós nos impomos em função do que é esperado da nossa postura, das nossas escolhas, dos nossos desejos. Então que nós possamos
cada dia um pouquinho a mais, seguir em direção da nossa essência, da nossa verdade, daquilo que de fato faz a vida pulsar dentro de nós, para que nós possamos a cada dia mais nos sentirmos mais livres, menos amarrados àquilo que nos machuca, aquilo que é considerado o normal, e que assim nós possamos caminhar para aquilo que é natural, para nós e para mais ninguém. Esse é o grande desafio e o grande aprendizado. E para isso, nós precisamos nos permitir tentar, fazer, criar de novo e de novo e de novo novas e melhores versões de nós mesmos. E saber que sempre haverão coisas a serem corrigidas, sempre haverão rotas a serem recalculadas. E que bom! Afinal, se não fosse isso, a gente ia estar aqui fazendo o quê? Que a gente possa olhar o nosso caminho sempre com muita beleza. E que mesmo nos dias mais tristes e mais difíceis, após respirar profundamente e conseguir retomar a nossa consciência do presente, nós possamos agradecer também pelas dores, que são grandes mestras da nossa evolução. E assim a gente possa trabalhar a nossa aceitação com muita amorosidade, com muito carinho, muita paciência, lembrando sempre que nós valemos muito a pena. E é por isso que também vale a pena passar por cada um dos nossos processos de autoconhecimento, porque são eles que nos darão ferramentas verdadeiramente suficientes para encarar todos os desafios que estão por vir. E cada um desses desafios será para uma evolução ainda maior e melhor. E que nós possamos sempre compartilhar a nossa evolução da melhor maneira possível com todos aqueles à nossa volta, para que assim juntos todos nós possamos crescer cada vez mais e fazer desse mundo um mundo melhor, um mundo que também a gente possa lembrar que vale a pena. E eu desejo de coração que você tenha uma linda reflexão sobre toda a sua evolução ao longo desse ano e que dessa forma você possa renovar a sua fé em você e em tudo aquilo que faz o seu coração vibrar, para que no ano que se inicia, logo em breve, você possa adentrar com a alma fortalecida e cheia de alegria para mais crescimento e evolução através da expansão da sua consciência. E eu fico por aqui e agradeço profundamente a sua atenção. E vamos juntos sempre aqui no canal evoluindo os nossos estudos. Então não deixe de se inscrever caso ainda não tenha se inscrito e também compartilhe esse conteúdo com alguém que possa se beneficiar olhando um pouquinho para essa temática e para tantas outras que já estão disponíveis aqui no canal MetaChat. Um beijo grande no seu coração e até o próximo episódio!